A gente continua nesse assunto, eu vou conversar agora com o historiador Norberto Salomão. Ele está a postos para falar comigo ao vivo e nos ajudar a entender um pouco mais sobre a origem do 7 de setembro e a história da independência. Professor, bom dia, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Oi, bom dia a todos que estão nos acompanhando. Satisfação grande estar aqui, viu? Professor, fala um pouco para a gente sobre a origem desse 7 de setembro, porque é nessa data que a gente comemora a independência do nosso país. Nossa, você tocou num ponto interessante. Veja bem, o dia 7 de setembro vai marcar justamente o momento em que o Dom Pedro I, né, na época só Dom Pedro, porque até então ele era príncipe regente, ele voltava de São Paulo, voltava de Santos, ele tinha ido lá resolver algumas questões que envolviam, inclusive, polêmicas com José Bonifácio de Andrade e Silva, que era o seu conselheiro, e quando ele está voltando, às margens do Riacho do Ipiranga, vem um mensageiro trazendo cartas do José Bonifácio de Andrade e Silva e da esposa, Dona Maria Leopoldina, que era austríaca e casada com o Dom Pedro. E nessa carta eles diziam que as pressões de Portugal sobre o Brasil haviam aumentado e que eles pretendiam, as cortes, né, que era o parlamento em Portugal, pretendiam retirar a autoridade do príncipe regente, que era uma regência, né, do Dom Pedro I. Então, naquele momento, ele proclama a independência no dia 7 de setembro. Porém, as comemorações, até a abdicação de Dom Pedro em 1831, serão feitas no dia 12 de outubro, que é o dia do aniversário do Dom Pedro I. Mas aí, quando Dom Pedro I abdicou ao trono, renunciou, né, no dia 7 de abril, olha, também o dia 7 de abril de 1831, não fazia sentido comemorar a coroação e o aniversário do Dom Pedro I como o dia da independência. Então, aí o que foi estabelecido foi realmente o dia 7 de setembro. Pensou-se, inclusive, em colocar o dia do aniversário do Dom Pedro II, que era ali, eu creio, dia 2 de dezembro, se eu não estou enganado. Mas ele ainda era menor de idade, não tinha assumido a coroa. O dia 7 de setembro acabou ficando como a data da nossa independência, da proclamação da nossa independência, viu, Wilker? Tá explicado, professor. E aí, naquele período, depois de proclamada a independência do nosso país, o que mudou de fato aqui no Brasil? Pois é, as mudanças elas não foram muito grandes, né, do ponto de vista social. A gente teve uma mudança na estrutura política, mas a escravidão permaneceu, as desigualdades socioeconômicas se mantiveram e cá entre nós, né, o Dom Pedro I não era forjado, preparado para assumir um cargo dessa importância. Ele veio para cá muito cedo, ele chegou aqui no Brasil com 6 anos de idade, quando a família real portuguesa fugia das guerras napoleônicas, e aí com a proteção da Inglaterra vieram para cá, de maneira que o Dom Pedro I ele teve uma vida muito, digamos assim, desregrada, de certo ponto, nas ruas do Rio de Janeiro, muito livre, né? Levou uma vida bem boêmia, se dedicou a alguns estudos, inclusive a música, era músico Dom Pedro I, mas, na verdade, os grandes articuladores do processo da independência foram a esposa do Dom Pedro I, a Maria Leopoldina, de origem austríaca, como eu disse há pouco, e o José Bonifácio de Andrade e Silva, que, inclusive, é considerado o patriarca da independência. A gente não quer diminuir de forma nenhuma a importância do Dom Pedro I, mas demonstrar que, uma vez proclamada a independência, nós tivemos um primeiro reinado, que foi de 1822 a 1831, quando ele então abdica, renuncia ao trono, justamente em função da grande instabilidade política que marcou o Brasil. Então, isso nós tivemos uma constante disputa entre o Partido Brasileiro e o Partido Português. Não é? A independência do Brasil não foi pacífica, como muito se alardeia por aí, é um mito nesse sentido. Nós tivemos guerras, nós tivemos resistência à independência, destacadamente em regiões do Pará, do Maranhão, da Bahia, em Pernambuco, a província cisplatina, que atualmente é o Uruguai. Então, Dom Pedro I já teve um problema muito sério para conter esses movimentos e poder consolidar um processo de independência. De forma que o dia 7 de setembro a gente percebe que acaba sendo uma data muito mais... Tivemos um probleminha ali na conexão do professor, mas ele falava, né, justamente sobre as mudanças práticas após a independência do nosso país. Contou ali, fez um panorama sobre a realidade, o contexto que a gente tinha ali, um contexto político e o contexto também social que a gente vivia naquele momento. Conectamos de volta com o professor. Está me ouvindo?
Estou ouvindo agora, deu uma travadinha, desculpem aí, as questões técnicas, né? Que pega a gente às vezes. Pode continuar, professor. Não, eu estava dizendo que politicamente nós vamos ter um quadro de grande instabilidade, né, que vai levar depois à própria renúncia, abdicação do Dom Pedro I. E gostaria de fazer a observação do seguinte, que muitos acham que o Brasil deixou de ser colônia de Portugal com a proclamação da independência. Isso não é bem verdade. O Brasil deixou de ser colônia lá em 1815, quando Dom João elevou o Brasil à condição de Reino Unido aos de Portugal e Algarves. Então, o Brasil, quando Dom Pedro proclama a independência, o Brasil é Reino Unido de Portugal, está na condição de Reino Unido, e o que ocorre aí é um movimento realmente de secessão, de separação. O Brasil se separa do Reino Unido de Portugal, justamente pelas pressões lá da corte que queriam que o Brasil voltasse a ser colônia, voltasse à condição de colônia, viu, Wilker? Mas fique à vontade aí para a gente falar mais, para a gente ir trocando ideia aqui. Professor, a história, então, pelo que o senhor está dizendo, ela não é exatamente da forma que a gente aprende na escola, né? Tem algumas diferenças. Eu quero saber por que isso acontece, a partir da visão de quem essa história é contada para os estudantes, e a gente acaba levando isso para toda a nossa vida, né? Veja, a história ela é relatada e contada ao sabor do momento, né, do contexto histórico. Então, a partir do contexto histórico em que nós vivemos, é que o nosso olhar é voltado para o passado e a gente vai reconstruindo e construindo também, ao mesmo tempo, as noções que nós temos. Vai dizer, mas a coisa não aconteceu como aconteceu, não é o fato pronto e acabado? Não, não é assim, porque tem o olhar sobre esse fato, tem interpretação sobre esse fato e tem também os interesses de quem está no poder, né, dos grupos dominantes que querem construir, elaborar uma versão que seja mais apropriada para os seus interesses, para aquela marca que pretendem deixar. Então é por isso que você acaba tendo essas alterações. Aí sempre vem um novo olhar, historiadores se debruçam novamente sobre documentos, por exemplo, a questão da participação das mulheres no processo de independência. Mais recentemente, a gente tem resgatado, por exemplo, Maria Quitéria, que foi uma mulher, uma brava mulher na Bahia, que queria ingressar nas tropas do Exército para combater aqueles que eram contra a independência e não podia, porque era mulher. Então, ela se disfarça de homem, alista-se como homem e foi uma das mais bravas guerreiras. Quando é descoberta que ela é mulher, o próprio comandante diz, não, vão fazer um uniforme com saia, com o paramento de uma mulher, mas ela fica no Exército, porque é o meu mais bravo soldado. Então, veja, no momento em que a gente tem um processo de empoderamento feminino, começa a haver essa necessidade de fazer uma retomada da história e observar a importância que as mulheres tiveram no processo, como a própria imperatriz, a dona Leopoldina, né, a Maria Leopoldina, esposa do Dom Pedro I e mãe do Dom Pedro II, e que teve um papel decisivo na independência, em todo o processo da independência. Certo, professor. Rapidamente, para a gente concluir, como o 7 de setembro deve ser lembrado, deve ser comemorado pelos brasileiros? A gente vê hoje que a gente tem muitos atos políticos, eleitoreiros em muitos casos. É claro que é difícil descolar, né, a parte política dessa parte histórica, porque o 7 de setembro tem tudo a ver também com política. Como que a gente consegue e deveria, na sua avaliação, viver o 7 de setembro aqui no nosso país? Pois é, eu vou até colar minha resposta na anterior do que a gente estava falando, né? Apesar de você ter versões históricas, de você ter sempre uma retomada e talvez até uma reconstrução de como é que um fato aconteceu, o importante é que nós nos tornamos independentes de Portugal e ali está o nascimento do Brasil, o nascimento e a construção do nosso país. E eu acho que a gente deve comemorar sempre pensando não só no civismo, né, no amor à nossa pátria, ao nosso país, mas também na defesa da cidadania, com tudo aquilo que ela tem de amplitude. A cidadania não só como participação política, mas também como o direito à saúde, à educação, à participação política, ao direito que todo cidadão tem de poder participar e reivindicar e exercer os seus direitos. E que nós não permitamos, de forma alguma, que essa data seja apropriada por partido A, B ou C, ou por essa, por aquela ideologia. Né? É uma data do Brasil e é uma data do povo brasileiro, com toda a sua diversidade, viu, Wilker?
Com certeza. Professor Norberto Salomão, muito obrigado pelo seu tempo aqui com a gente, por nos trazer tantos esclarecimentos a respeito da nossa história. Até uma próxima oportunidade, viu? Wilker, obrigado. Que pena, né? O tempo curtinho, a gente teria um monte de coisa para falar aqui, mas acho que a gente conseguiu esclarecer alguma coisa. Satisfação está com você. Um abraço grande a todos aqueles que acompanham a TV Pai Eterno e até uma próxima oportunidade. Estou à disposição de vocês. Muito obrigado e até mais. Até mais, professor. Até uma próxima oportunidade.